Oi, Daily! Não sei nem se eu tô fazendo esse vídeo no meu Daily, mas enfim, gente, vocês já sabem aí tudo que tá rolando, já estão acompanhando na internet. Enfim, tá rolando vários boatos que determinada pessoa foi excluída na viagem do squad, foi isso, foi aquilo. Eu entendo todos vocês que veem essa situação de fora, mas vocês não sabem o por trás, vocês não sabem os motivos disso. E como eu levo a minha vida pessoal, problema, briga, discussão, tudo muito em off, vocês acabam não sabendo o que tá rolando. No primeiro squad foi uma viagem incrível que a gente fez com os influenciadores e tudo mais, só que no meio desse squad rolou uma situação. Todo mundo sabe muito bem a relação que eu tenho com o Cauã, e eu deixo isso muito claro pra todos vocês e pra todos os meus amigos também. Eu acabei discutindo com ele um dia lá na viagem do último squad, enfim, eu tava muito chateada, eu chorei demais no banheiro lá do parque. E acabou que uma determinada pessoa estava comigo no momento que eu tava chorando. Ela, enfim, conversou comigo, me ajudou. E à noite, essa mesma pessoa fez o seguinte comentário: será que se eu ficar com o Cauã, a Júlia descobre? Gente, fala sério, a pessoa me vê num momento completamente vulnerável e faz esse tipo de comentário, pra mim não tem como você confiar, não tem como você, sabe, não dá. Acredito que se fosse com qualquer um de vocês, vocês também teriam a mesma cabeça do que eu, gente, realmente não dá. Enfim, ok, acabou o primeiro squad. No segundo, eu fiquei sabendo que determinada pessoa ia também. Ok, sem problema algum, gente. Não sou a pessoa que guarda rancor. Sem problema. Mas eu acho que eu me sinto completamente no direito de me blindar desse tipo de situação. De me blindar, de me permitir acontecer a situação de novo. E logo no primeiro dia de viagem, aconteceu com uma pessoa que estava chegando logo agora. Aconteceu situações parecidas. Então, gente, não tem como. Além da última viagem, já ter acontecido outros problemas com outras pessoas. Mas eu não tomei dores de ninguém, foram situações que aconteceram comigo. E como eu falei pra vocês, logo no primeiro dia de viagem desse último squad, né, do squad 2.0, aconteceu uma situação logo no primeiro dia. Não foi comigo essa situação. Mas a pessoa estava completamente errada e ela foi aconselhada por outras pessoas a chegar na gente, a pedir desculpa, pra chegar, pra conversar, pra se resolver. A mesma negou, falou que não tinha nada para conversar com a gente e não fazia questão de conversar de nada. Juntando o útil e o agradável, todas essas situações, gente, não dá, não tem como. Optei por curtir a viagem do lado dos meus amigos próximos, do Cauã, da Liz, do Edu, da Duda, da Luara, do João, Gabriel, enfim, gente, toda a galera. E não, nós não somos obrigados a passar por situações que nos deixam desconfortável por conta de atitude de outras pessoas. Toda ação tem a sua reação e essa foi a nossa reação da ação que tinha acontecido. Quero deixar claro que ninguém foi excluído da viagem. A Meu Sonho Mágico, junto com a Creative Imagem, que estava organizando toda a viagem, deram 100% de suporte para todos os integrantes da viagem. Seja qual for o suporte eles deram. E não foi excluído. Só não estava andando comigo porque eu preferi me afastar e me blindar desse tipo de situação. E se a pessoa não faz questão de se resolver, de se acertar, pra mim tudo bem, é isso, não tem problema. Mas eu também tenho total direito, se eu não gostei de certa coisa que a pessoa fez e a pessoa não quer se resolver, eu vou me afastar. E é isso, gente, tá tudo bem. Eu não sou de expor nada mesmo. Eu não ia falar nada, mas eu acho justo meu público, as pessoas que gostam de mim, começarem a ter uma visão errada de mim por conta disso. Por uma situação que as pessoas não sabem o que realmente aconteceu. Então é isso, gente. Esse vídeo aqui é pra falar o que aconteceu. Eu não quero que ataque ninguém. Eu não quero, gente, nada. Eu também só não acho justo comigo as pessoas me atacarem por uma coisa que vocês não sabem o que aconteceu. Mas vocês não sabiam, que agora vocês sabem. Vocês sabem os meus motivos. Tudo que aconteceu pra eu ter esse tipo de atitude. Eu não tive atitude nada, só curti a viagem ao lado dos meus amigos de verdade. É isso. Beijo. Ai, gente, o último vídeo que eu faço sobre isso, porque, ai, que chatice. Ele é ridículo, tá falando que vai me dar 3 nuggets e 2 batatas. Filho, é racionado. Aqui a gente divide assim. O Cauã já tinha falado pra gente, a Antonella quer comer nosso nugget, não sei o que, brincando. Eles já tinham ido lá no quarto, só que ninguém gravou essa parte. Tanto é que o pote tava lá em cima. Quando eles chegaram, o pote já tava até lá embaixo, gente. Enfim, o Cauã até falou brincando, filho, que é racionado, que a gente divide assim. Agora, mas ela vai ter que comer na frente do conselho. Ela vai comer aqui. Não encher o saco. Ó. Ele zoou falando que ela vai ter que comer na frente do conselho pra gente ver se ela vai comer aquilo mesmo. E a gente continua a brincadeira que já estava, né, sendo feita. E eu falei pra Antonella, tipo assim, se você não jantou, consciência é sua. Tipo assim, brincando, gente, porque lá tinha comida o tempo todo. Era só, tipo assim, ir lá pegar a comida, igual ela fez. Foi lá comer um hambúrguer logo depois. A gente tava brincando, o Cauã é o enredo do vídeo. Quando eu falar, vai ter que comer na frente do conselho, só vou te dar 2 batatas, não sei o quê. Porque a gente pegou e botou lá no quarto pra gente não ter que voltar lá depois. Tanto é que eles até falam no vídeo, se for pra eu comer só 3 batatas e 2 nuggets, eu vou lá na cozinha e pego. Divide assim. Não, mas calma, eu tô falando sério. Se você for me dar 3 nuggets e 2 batatas, eu vou lá e coisa a comida. Eu não vou passar.
Então, gente, comida era o que não faltava. Como você precisar, o problema não é a comida, o problema é como você olhou pra ela, como você falou. Gente, eles já entraram lá brincando antes. Aí a gente ficou zoando que ela não ia comer. Aí quando ela chegou, eu falei: o que você tá achando que você tá fazendo com esse pote? Porque eles foram gravar e aí ia ficar decidido quantos a Antonella ia comer, gente, brincando. Aí tipo assim, na minha cabeça, ela ia pegar o pote e ir embora. Aí eu falei: o que você tá achando que você tá fazendo com esse pote? Pode pegar 3 batatas, 3 nuggets, 2 batatas, ó. E beijo. Gente, ainda bem que a gente só gravou isso, que se gravasse o resto, acho que eu estaria sendo presa agora. E não é fato, a Antonella se sentiu desconfortável. Não, gente, a gente tava gastando ela. E ela pegou os 3 nuggets, as 2 batatas e foi embora. Foi embora e comeu depois, pra vocês verem que tinha comida, tá? O problema é que a gente tava brincando com a nossa, gente. Só isso, só isso. Aí tu quer roubar o Normalmente nosso. eu passo mal de glicemia. Ah, mas tu não lembrou? Pode esqueci. Caralho, cala a boca. Saco. É brincadeira. Gente, nitidamente é brincadeira. Ela falou assim: eu realmente passo mal de fome. Aí o Cauã fala: então você não lembrou de jantar, então. Aí ela: ai, cala a boca, não sei o que. Aí eu falo a mesma coisa, gente. Tava todo mundo brincando. Até os anelos entrou na brincadeira, eu entrei na brincadeira também. Falei: você não jantou, quer roubar o nosso. Gente, ai, que chatice. Sabe qual é o problema? É que vocês arrumam mínimos detalhes pra me cancelar. Vocês falam que eu não tenho educação em casa, que de qualquer jeito eu neguei comida. Eu não neguei comida, era só ir lá e comer. Tava todo mundo brincando dentro do quarto. Aí tinha 50 pessoas brincando, o problema tá só em mim. É a Júlia. A Júlia fez a cara de bunda. Ai, gente, pelo amor de Deus. Eu brinco assim. Tem gente que brinca rindo. Eu brinco assim, tipo, gastando. Eu vou mostrar até um exemplo aqui pra vocês. Esse poste, a cor azul do nada. Esse vídeo é muito um exemplo disso, gente. Olha isso. Olha a minha cara. Você não exclui ninguém, né, Jojo? Eu olhando pra eles com a cara de: meu Deus, parem. Será que se eu ficar com o Cauã, a Júlia descobre? E essa frase nunca saiu da minha boca. Eu pedi desculpa pra ela, mas eu também falei pra internet. Falei pra vocês não atacarem ela. E nesse pronunciamento ela não negou que tava falando de mim. E ela só pediu pra que parassem de me tacar hate. Fica sozinha no quarto com ele, que eles estão sempre juntos, que nem toda amizade de homem com mulher tem uma segunda intenção. E logo no primeiro dia de viagem, aconteceu com uma pessoa que estava chegando logo agora. Ela gritando comigo falou: por que você tá seguindo meu namorado? Eles não são amigos, eles não são do mesmo ciclo de pessoas. E falou: eu não vou te abraçar, me desculpe. Mas eu não sou obrigada a abraçar alguém que, com maldade, está fazendo com que a internet inteira se volte contra minha filha. Como você ficaria se isso acontecesse com seu filho? Olá, moleques do meu coração. Gente, como vocês estão? Eu acho que as coisas fugiram um pouquinho do controle, então eu queria vir aqui conversar com vocês. Eu sempre fui muito aberta aqui nos meus vídeos e eu sempre falei sobre muitos assuntos. Então o que eu peço pra vocês é que vocês estejam abertos pra ouvir o meu lado da história, porque cada história tem mais de um lado. Durante a vida, a gente vai ter desentendimento com várias pessoas. A gente não é obrigado a gostar de ninguém, mas a gente é obrigado a deixar as coisas resolvidas. E às vezes é importante a gente deixar o nosso orgulho de lado. Então, no último desentendimento que eu tive com a Antonella, na situação do podcast, eu pedi desculpa pra ela, mas eu também falei pra internet. Eu falei pra vocês não atacarem ela. Eu já tinha visto a Antonella depois dessa situação e o clima ficou completamente normal. Quando a gente chegou no squad, eu falei com ela, eu cumprimentei ela, mas o que aconteceu? A gente optou, ambas as partes, por não conversar. Pra quem não sabe, toda essa situação aconteceu no squad. Foi uma viagem que a gente fez com vários influenciadores e não foi a primeira vez. Essa foi a segunda edição. Então tinha muita gente ali que eu já conhecia, gente que eu era amiga, mas também tinham pessoas que eu ainda não conhecia, pessoas que eu tive a oportunidade de conhecer ali. Então eu optei por gravar com pessoas que tinham a mesma vibe que eu, que estavam pensando igual a mim, e pessoas que estavam na mesma vibe durante a viagem. E assim, gente, sobre as demais pessoas, não cabe a mim falar sobre os outros, cabe a mim falar sobre mim. Então, assim, gente, eu e a Antonella, a gente já viveu várias situações juntas, a gente já conversou sobre diversas coisas, mas o mais importante nesse momento não é ela querer ou não ser minha amiga, é a gente ser pessoas profissionais, porque querendo ou não, a internet é a nossa profissão e a gente tem que ter responsabilidade sobre as coisas que a gente posta. Já tiveram diversas situações que eu vim aqui e eu defendi a Antonella, e eu não entendo porque nessa oportunidade
ela preferiu ficar quieta. Eu só queria terminar esse vídeo dizendo assim, Antonella, se ficou qualquer situação que pra você está desconfortável, se você não está feliz, eu estou disposta a conversar sobre isso. Eu estou aqui aberta a conversar. Mas reforçar pra vocês, gente, na vida nunca vão existir vítimas e vilões. Existem ações que geram reações. Eu também acho legal mostrar pra vocês, gente, o grupo do Squad. Como vocês podem ver aqui, ele tem 35 membros. Eles têm mais membros dos que de fato estavam presentes ali na viagem. E do que se tratava esse grupo, Liz? Esse grupo não era só da parte, de fato, profissional. Não era só da parte e trabalhos. Eles mandavam pra gente a programação do dia. Tipo assim, lugares que a gente ia, se a gente precisava marcar alguém. Eles perguntavam o que a gente estava achando da viagem. Mas também, depois da gente ter feito a programação do dia, sempre aconteciam resenhinhas ali no quarto, que a gente ficava nos quartos. E era ali, nesse grupo, que a gente definia isso. Então, não chamavam apenas um grupo de influenciadores, chamavam todos os influenciadores que estavam presentes ali, e não só eles, também a equipe. E aí, tô mostrando pra vocês que a gente também tinha um segundo grupo. Gente, esse aqui é o grupo que a gente dava pra principalmente determinar o que a gente ia fazer no tempo livre e o que a gente ia fazer à noite. E a própria descrição do grupo eram os quartos em que a gente sempre estava. Ou a gente estava no 206, ou no 221, ou no 312. Nas conversas, a gente tinha principalmente isso. Gente, venham, onde vocês estão? E aí a gente falava pra todo mundo se reunir. E aí era da escolha das pessoas, delas irem ou não. Mas estava o tempo inteiro todo mundo sendo convidado para as coisas. E da mesma forma que o primeiro squad foi totalmente pensado em cada um e foi algo muito legal e muito organizado, o segundo squad também foi isso. E vai das pessoas se entregarem a esses projetos e se esforçarem para esses projetos. O que eu não acho que faz sentido é você colocar o primeiro squad como algo muito incrível e o segundo como algo horrível, porque isso não aconteceu. Não tiveram mudanças, não teve falta de organização. Mas isso não dependeu da viagem em si, e sim da forma que cada um se entregou para esse projeto. Eu me entreguei e eu dei meu máximo, mas tive... Parte 2 do meu pronunciamento. Durante toda a viagem eu tava me sentindo excluída, eu tava me sentindo sozinha, só que eu não ia gerar o problema todo e gerar o foco todo ali em mim, até porque era uma viagem a trabalho, eu tava ali pelo meu profissional, eu tava ali pela marca, pelos patrocinadores, era uma viagem a trabalho. Foram vocês que perceberam que tinha alguma coisa acontecendo, porque eu, durante a viagem, tava gravando os meus vídeos sozinha, numa viagem que tava todo mundo, um monte de influenciador ali, vocês perceberam que eu tava meio pra baixo, só que eu não deixei de gravar, eu tava ali pra trabalhar, eu tava fazendo o que eu precisava fazer. É inegável que eu tava, sim, excluída durante a viagem, e eu vou colocar alguns prints aqui que mostram isso. A primeira é da conversa que a tia Liz teve com a minha mãe, porque ela percebeu, ela se comoveu por o que estava acontecendo e ela sim me deu muito apoio. A gente conversou durante mais de 2 horas, ela me aconselhou e etc. Inclusive ela falou que eu percebi sim o que estava acontecendo, eu chamei ela para conversar. Então como assim eu não estava excluída? A própria tia Liz falou que viu o que estava acontecendo. E o pessoal vai ficar negando até quando que eu estava assim excluída? Então aqui a conversa da minha mãe com a tia Liz, o que a tia Liz mandou pra ela. Inclusive a tia Liz se colocou à disposição pra conversar com a mãe das meninas que estavam lá, pra falar sobre o que estava acontecendo e a situação chata que estava acontecendo, me envolvendo. E eu falei pra tia Liz que as coisas não iam mudar porque já tinha acontecido isso antes. A tia Liz até falou, ela disse, eu disse que elas não vão mudar. Todo mundo sabe que nossa maior fonte de apoio é a nossa mãe. E das três, eu, Liz e Júlia, eu era a única que tava sem a minha mãe. A mãe da Júlia tava lá, porque ela faz parte da agência, e a mãe da Liz tava lá por questões pessoais delas, que eu não vou falar sobre isso. Mas eu era a única que eu tava sem a minha mãe. Então, elas estavam vendo o problema, elas tinham a mãe delas, as mães delas pra poder ajudar elas, e eu tava sozinha. Eu tava sendo recuada, eu tava sendo excluída do pessoal, eu era a única das 3 que tava sem a minha mãe. Durante isso, eu não tinha a mamãe comigo, porque era uma viagem de adolescente, era uma viagem sem os pais. Todo mundo lá, exceto as 2, estava sem os pais. Então ninguém tem dúvida de que eu estava, sim, sendo excluída da viagem por aquele grupo. No pronunciamento da Liz, ela falou que é totalmente a favor das pessoas se resolverem, deixarem o orgulho de lado e se resolverem entre si. Aconteceu também a situação do podcast, que a Liz falou sobre alguém, e quando a gente joga algo na fogueira e a gente não fala de quem é, a gente tá deixando em aberto para as pessoas criarem suposição e achar que foi uma certa pessoa, e essa bomba caiu pra cima de mim.
Quando ela fez isso, ela sabia que ia cair pra cima de alguém. Porque a gente trabalha com internet, a gente sabe a influência que a gente tem, a gente sabe que quando a gente deixa algo em aberto, as pessoas vão querer saber do que tá se tratando e vão querer criar suposições sobre aquilo. Isso não se faz porque a gente é adolescente, mas a gente sabe o peso que a gente tem, que a gente influencia muitas pessoas. Então quando a gente joga algo assim, a gente sabe que vai cair em alguém, a gente sabe que vai prejudicar alguém. Ele também falou que a gente tem que ser maduro e tentar resolver as coisas e deixar o orgulho de lado. E foi exatamente o que eu fiz. Quando eu fiquei sabendo de todo esse bafafá do podcast, começaram a me tacar hate, eu mesma fui mandar mensagem pra ela perguntando o que tinha acontecido, a quem ela tava se referindo no vídeo e que eu tava sofrendo muito hate. E ela me respondeu com uma mensagem que eu até postei um print, eu não vou botar aqui agora, mas se vocês pesquisarem vocês vão achar, em que ela falou que não estava se referindo a mim no podcast e pediu desculpa, falou que não tava vendo ninguém me tacar hate, o que era quase impossível porque só estava se falando disso aqui no TikTok. Beleza, eu postei o print dela dizendo que não era eu e o hate começou a se virar um pouco a ela, porque estavam perguntando, se ela falou pra Antonella que não tava falando dela no podcast, por que ela não tá se pronunciando e tá deixando a Antonella sofrer hate? E ela gravou um pronunciamento e nesse pronunciamento ela não negou que tava falando de mim e ela só pediu pra que parassem de me tacar hate. E, gente, eu não sou dona da verdade, mas eu tenho muito na minha cabeça de que ela só gravou o pronunciamento porque o hate estava começando a se virar a ela. E não pra me defender, mas porque as pessoas estavam começando a atacar ela, perguntando por que você não tá defendendo a sua amiga se você disse que não tava falando dela no podcast. E mudando rapidinho o assunto, quando aconteceu aquele negócio da Júlia com o Nuggets, e eu vim fazer meu pronunciamento, eu falei pra vocês pararem de tacar hate na Júlia, eu falei que ela não fez por mal, que a intenção dela foi na brincadeira, então eu tentei aliviar as coisas pra ela. O que vocês criaram especulações de que foi sem ser na brincadeira e etc, mas nada disso tinha saído da minha boca, porque eu tava tentando aliviar o hate pra ela, eu falei que ela fez na brincadeira, que ela não fez com intenção de maldade. Diferente do pronunciamento da Liz, que ela só falou pra vocês pararem de me tacar hate, ela não desmentiu nada e deixou a bomba continuar sobre mim, e deixar em aberto das pessoas tentarem descobrir sobre quem ela estava falando. E como ela disse, a gente tem que deixar o orgulho de lado e a gente tem que tentar resolver as coisas, e foi isso que eu fiz. Eu mandei outra mensagem pra ela tentando resolver, mas ela me ignorou e nunca me respondeu. Depois disso, o outro contato que a gente teve foi na viagem do Squad. Durante a viagem do Squad, no meio de todo aquele caos que eu tava vivendo, a Liz privou o vídeo pedindo pra pararem de me tacar hate e o vídeo ficou por um tempo privado. E quanto ao Bex e o Cauã, é de se esperar que eles defendam elas, até porque se eu tivesse um namorado, eu ia gostar que meu namorado me defendesse, até porque esse é um dos papéis de um namorado, estar ali do seu lado independente da situação. Lembrando que sobre amizade de homem com mulher, a Liz tem o melhor amigo dela, que ela sempre fica sozinha no quarto com ele, que eles estão sempre juntos, e eu acho que ela tem propriedade pra dizer que nem toda amizade de homem com mulher tem uma segunda intenção. Pra terminar, uma das coisas que me deixou mais, que me deixou chocada, é a situação que eu vou falar agora com vocês. No último dia da viagem, onde a gente tava todo mundo se despedindo antes de ir pro aeroporto, eu, óbvio, com educação, fui me despedir de todos, independente de se eu tava falando ou não com a pessoa, acho que é questão de respeito e educação. Fui me despedir da mãe da Liz. Na hora que eu cheguei pra falar com ela, eu falei: "Oi, Vanessa, queria te desejar uma boa viagem." Ela chegou pra mim e falou: "Eu não vou te abraçar, me desculpe." Assim que aconteceu isso, eu fiquei em choque, eu não sabia qual era a minha reação. Ela falou isso, estávamos eu e ela, eu não sabia o que eu ia falar, não sabia onde me enfiar, porque era uma mulher muito mais velha, não esperava que isso ia acontecer. E na hora eu liguei desesperada pra minha mãe, porque como eu falei, não sabia o que eu ia fazer. Liguei pro meu pai, a minha mãe tava em Angra dos Reis e meu pai tá em Orlando. E não sabia o que eu ia fazer. Logo eles entraram em contato, me ligaram, me aconselharam. Que a mensagem que eu mandei pra minha mãe assim que aconteceu, e depois ela me ligou pelo telefone pra me acalmar e me aconselhar. Que a mensagem que meu pai mandou pra minha mãe à noite, falando sobre a situação que tinha ocorrido, ele falou: Antonella me contou sobre a mãe da Liz, que lamentava a postura de um adulto, isso apesar do que ela fez com a Antonella. Quanto ao que a filha faz, eu peço pra ela relevar. E aí, enfim, e o resto. Enfim, parou por aqui meu pronunciamento. Eu poderia falar várias outras coisas, mas eu acho que já tá bom de encerrar aqui. E a mamãe sempre fala que quando a gente sabe da nossa verdade, a gente tem um coração bom, a gente é honesto, podem se levantar 10, 15, 20 mil pessoas contra a gente, mas se a gente tá
Antonella, o que aconteceu entre você e a Liz Macedo? Gente, ignorem que meu olho tá muito inflamado. Olha isso. Não sei o que aconteceu. Por que vocês brigaram? Como vocês resolveram? Gente, eu vou contar tudo. Óbvio que eu perguntei pra Liz se era legal a gente contar. E ela falou que sim, ela também vai explicar, então... Quem me acompanha sabe que a Liz, ela era muito minha amiga. A gente era super próxima. E ela, assim, foi a primeira pessoa da internet que eu criei uma relação de amizade. Ela realmente era minha amiga, tanto que ela foi pro Rio se encontrar comigo. Ela se arrumou na minha casa, a gente saiu juntas, eu levei ela pra uma resenha dos meus amigos. Então, realmente, eu gostava muito dela, sabe? Pra querer levar ela pra minha vida pessoal e não só pra minha vida da internet. Como eu falei, eu levei ela pra encontrar e conhecer meus amigos. Eu levei ela e o irmão dela, inclusive. O Luiz virou amigo, assim, de alguns amigos meus. Eles se deram super bem, enfim. Um tempo depois, uma pessoa da internet, que é amiga, assim, de nós duas, começou a falar muito mal de mim pra Liz e muito mal da Liz pra mim. E aí começou a falar, ai, Antonella, não sei o quê, porque a Liz, ela tá falando mal de você, tá te esculachando, não sei o quê. E eu, tipo, poxa, eu gostava tanto dela. E aí eu meio que recuei um pouco, sabe? Me afastei da Liz. E a mesma coisa a Liz. Ela ouviu a pessoa falando mal de mim, falando que eu tava falando mal dela, e ela também recuou. Essa pessoa falou que a família da Liz tava falando mal de mim, e eu fiquei super chateada, porque eu sempre gostei muito da família dela. E falou pra Liz que a minha família tava falando mal dela, tipo, nada era verdade. Nem que a família dela falava de mim, nem que a minha falava dela. E, tipo, isso é bizarro. Mas, enfim. O que aconteceu? A gente meio que não se falou muito com a outra, porque a gente tava meio com raivinha uma da outra. Só que eu pensei, será que eu vou falar com a Liz? Aí eu falei, não. E, tipo, eu não entendia por que ela não vinha falar comigo, se na minha cabeça quem tinha sido escrota tinha sido ela. Porque ela que tava falando mal de mim, tecnicamente. Mas pra ela, eu que tava falando mal dela. Entendeu? Então a gente não ia falar uma com a outra, porque o nosso ego não deixava. E a gente não... Enfim. Porque por que você falaria com a pessoa se ela que te fez mal? Ela que tem que falar com você, né? Enfim, só sei que foi passando um tempo, eu fui sentindo muito isso, porque eu gostava muito da Liz, como eu falei pra vocês, e eu não sabia porque que ela não ia falar comigo. E aí, no dia do aniversário dela, isso foi, sei lá, muito tempo que a gente ficou sem falar, muito tempo. Em março, eu acho que isso aconteceu. E aí, no dia do aniversário dela, do dia da festa dela, eu mandei uma mensagem, desejei feliz aniversário, falei que eu queria conversar com ela pra gente se entender, pra gente saber o que tava acontecendo. Ela falou que sim, só que depois a gente não se falou mais nada. E aí, eu não sei o que aconteceu ontem, mas eu fiquei muito encucada com a situação, fiquei refletindo sobre isso, tipo, gente, o que será que aconteceu pra ela não estar falando comigo? Não. E aí, eu fui mandar mensagem pro irmão dela, mandei mensagem pro Luiz. Falei, Luiz, eu quero sua ajuda, porque eu quero saber o que tá acontecendo, porque eu gosto muito da Alice, sabe disso? Gente, meu tá muito inflamado. Eu gosto muito da Alice, sabe disso, e eu não sei o que aconteceu, porque na minha cabeça tava tendo problema dela e que eu não tava querendo falar com ela, só que eu acho que também aconteceu alguma coisa a partir dela pra ela não querer falar comigo. Me ajuda. Ele falou, eu não tô com a Liz agora, mas quando chegar em casa eu te ajudo, eu tenho certeza que ela gosta muito de você. Beleza, eu não aguentei esperar. Quando foi 1 da manhã de hoje, eu mandei mensagem pra Liz. Falei, oi Liz, tudo bem? Tá ocupada? Aí ela me mandou, mano, você não acredita. Eu tava abrindo o WhatsApp pra te mandar mensagem. Tipo, a gente super conectada, porque a gente... Por que ela me mandaria mensagem justo naquele momento que eu também ia mandar? E aí foi aí que a gente descobriu que essa pessoa falou... Ela me falou, fulana tinha falado que você tinha falado mal de mim, falado não sei o quê. Eu falei, cara, fulana tinha falado mal de você pra mim. Ou seja, fulana só queria meio que separar a gente. E conseguiu, só que agora não vai dar mais certo. E, gente, as especulações que vocês estavam criando de que a minha família falou mal da Liz, de que os meus amigos falaram mal da Liz, nada disso é verdade, porque todo mundo gosta muito da Liz, a minha mãe gosta muito da Liz, a gente gosta muito da Liz. Durante esse meio tempo, a gente realmente ficou meio chateado e meio assim, em alerta, porque a gente tava achando que ela tava sendo babaca com a gente. E que a família dela também tava sendo. Mas depois que a gente descobriu que não, a gente ficou super feliz, porque desde o início, assim... Parte 2 do meu pronunciamento. Durante toda a viagem eu tava me sentindo excluída, eu tava me sentindo sozinha. Só que eu não ia gerar o problema todo e gerar o foco todo ali em mim, até porque era uma viagem a trabalho. Eu tava ali pelo meu profissional, eu tava ali pela marca, pelos patrocinadores. Era uma viagem a trabalho. Foram vocês que perceberam que tinha alguma coisa acontecendo, porque eu, durante a viagem, tava gravando os meus vídeos sozinha, numa viagem que tava todo mundo, um monte de influenciador ali. Vocês perceberam que eu tava meio pra baixo, só que eu não deixei de gravar, eu tava ali pra trabalhar, eu tava fazendo o que eu precisava fazer.
Que é inegável que eu tava sim excluída durante a viagem. E eu vou colocar alguns prints aqui que mostram isso. A primeira é da conversa que a tia Liz teve com a minha mãe, porque ela percebeu, ela se comoveu por o que estava acontecendo e ela sim me deu muito apoio. A gente conversou durante mais de 2 horas, ela me aconselhou e etc. Inclusive ela falou que eu percebi sim o que estava acontecendo, chamei ela para conversar. Então como assim eu não estava excluída? A própria tia Liz falou que viu o que estava acontecendo. E o pessoal vai ficar negando até quando que eu tava assim excluída. Então aqui a conversa da minha mãe com a tia Liz, o que a tia Liz mandou pra ela. Inclusive a tia Liz se colocou à disposição pra conversar com a mãe das meninas que estavam lá, pra falar sobre o que estava acontecendo e a situação chata que estava acontecendo, me envolvendo. E eu falei pra tia Liz que as coisas não iam mudar porque já tinha acontecido isso antes. A tia Liz até falou, ó, ela disse, eu disse que elas não vão mudar. Todo mundo sabe que nossa maior fonte de apoio é a nossa mãe. E das três, eu, Liz e Júlia, eu era a única que tava sem a minha mãe. A mãe da Júlia tava lá porque ela faz parte da agência. E a mãe da Liz estava lá por questões pessoais delas, que eu não vou falar sobre isso. Mas eu era a única que eu tava sem a minha mãe. Então, elas estavam vendo o problema, elas tinham a mãe delas, as mães delas pra poder ajudar elas. E eu tava sozinha. Eu tava sendo recuada, eu tava sendo excluída do pessoal. Eu era a única das 3 que tava sem a minha mãe. E durante isso eu não tinha a mamãe comigo, porque era uma viagem de adolescente, era uma viagem sem os pais. Todo mundo lá, exceto as 2, estava sem os pais. Então ninguém tem dúvida de que eu estava sim sendo excluída da viagem por aquele grupo. No pronunciamento da Liz, ela falou que é totalmente a favor das pessoas se resolverem, deixarem o orgulho de lado e se resolverem entre si. Aconteceu também a situação do podcast, que a Liz falou sobre alguém, e quando a gente joga algo na fogueira e a gente não fala de quem é, a gente tá deixando em aberto para as pessoas criarem suposição e achar que foi uma certa pessoa, e essa bomba caiu pra cima de mim. Quando ela fez isso, ela sabia que ia cair pra cima de alguém. Porque a gente trabalha com internet, a gente sabe a influência que a gente tem, a gente sabe que quando a gente deixa algo em aberto, as pessoas vão querer saber do que está se tratando e vão querer criar suposições sobre aquilo. Isso não se faz porque a gente é adolescente, mas a gente sabe o peso que a gente tem, que a gente influencia muitas pessoas. Então quando a gente joga algo assim, a gente sabe que vai cair em alguém, a gente sabe que vai prejudicar alguém. Ele também falou que a gente tem que ser maduro e tentar resolver as coisas e deixar o orgulho de lado. E foi exatamente o que eu fiz. Quando eu fiquei sabendo de todo esse bafafá do podcast, começaram a me tacar hate, eu mesma fui mandar mensagem pra ela perguntando o que tinha acontecido, a quem ela tava se referindo no vídeo e que eu tava sofrendo muito hate. E ela me respondeu com uma mensagem que eu até postei um print, eu não vou botar aqui agora, mas se vocês pesquisarem vocês vão achar, em que ela falou que não estava se referindo a mim no podcast e pediu desculpa, falou que não tava vendo ninguém me tacar hate, o que era quase impossível porque só estava se falando disso aqui no TikTok. Beleza, eu postei o print dela dizendo que não era eu e o hate começou a se virar um pouco a ela, porque estavam perguntando, se ela falou pra Antonella que não tava falando dela no podcast, por que ela não tá se pronunciando e tá deixando a Antonella sofrer hate? E ela gravou um pronunciamento e nesse pronunciamento ela não negou que tava falando de mim e ela só pediu pra que parassem de me tacar hate. E, gente, eu não sou dona da verdade, mas eu tenho muito na minha cabeça de que ela só gravou o pronunciamento porque o hate estava começando a se virar a ela. E não pra me defender, mas porque as pessoas estavam começando a atacar ela, perguntando por que você não tá defendendo a sua amiga se você disse que não tava falando dela no podcast. E mudando rapidinho o assunto, quando aconteceu aquele negócio da Júlia com o Nuggets, e eu vim fazer meu pronunciamento, eu falei pra vocês pararem de tacar hate na Júlia, eu falei que ela não fez por mal, que a intenção dela foi na brincadeira, então eu tentei aliviar as coisas pra ela. O que vocês criaram especulações de que foi sem ser na brincadeira e etc, mas nada disso tinha saído da minha boca, porque eu tava tentando aliviar o hate pra ela. Eu falei que ela fez na brincadeira, que ela não fez com intenção de maldade. Diferente do pronunciamento da Liz, que ela só falou pra vocês pararem de me tacar hate, ela não desmentiu nada e deixou a bomba continuar sobre mim, e deixar em aberto das pessoas tentarem descobrir sobre quem ela estava falando. E como ela disse, a gente tem que deixar o orgulho de lado e a gente tem que tentar resolver as coisas, e foi isso que eu fiz. Eu mandei outra mensagem pra ela tentando resolver, mas ela me ignorou e nunca me respondeu. Depois disso, o outro contato que a gente teve foi na viagem do Squad. Durante a viagem do Squad, no meio de todo aquele caos que eu tava vivendo, a Liz privou o vídeo pedindo pra pararem de me tacar hate e o vídeo ficou por um tempo privado.
E quanto ao Bex e o Cauã, é de se esperar que eles defendam elas, até porque se eu tivesse um namorado, eu ia gostar que meu namorado me defendesse, até porque esse é um dos papéis de um namorado, estar ali do seu lado independente da situação. Só lembrando que sobre amizade de homem com mulher, a Liz tem o melhor amigo dela, que ela sempre fica sozinha no quarto com ele, que eles estão sempre juntos, e eu acho que ela tem propriedade pra dizer que nem toda amizade de homem com mulher tem uma segunda intenção. Pra terminar, uma das coisas que me deixou mais, sei lá, que me deixou chocada é a situação que eu vou falar agora com vocês. No último dia da viagem, onde a gente tava todo mundo se despedindo antes de ir pro aeroporto, eu, óbvio, com educação, fui me despedir de todos, independente se eu tava falando ou não com a pessoa, acho que é questão de respeito e educação. Fui me despedir da mãe da Liz. Na hora que eu cheguei pra falar com ela, eu falei: "Oi, Vanessa, queria te desejar uma boa viagem." Ela chegou pra mim e falou: "Eu não vou te abraçar, me desculpe." Assim que aconteceu isso, eu fiquei em choque, eu não sabia qual era a minha reação. Ela falou isso, estávamos eu e ela, eu não sabia o que eu ia falar, não sabia onde me enfiar, porque era uma mulher muito mais velha, não esperava que isso ia acontecer. E na hora eu liguei desesperada pra minha mãe, porque como eu falei, não sabia o que eu ia fazer. Liguei pro meu pai, a minha mãe tava em Angra dos Reis e meu pai tá em Orlando. E não sabia o que eu ia fazer. Logo eles entraram em contato, me ligaram, me aconselharam. Que a mensagem que eu mandei pra minha mãe assim que aconteceu, e depois ela me ligou pelo telefone pra me acalmar e me aconselhar. Que a mensagem que meu pai mandou pra minha mãe à noite, falando sobre a situação que tinha ocorrido, ele falou: Antonella me contou sobre a mãe da Liz, que lamentava a postura de um adulto, isso é pesado do que ela fez com a Antonella. Quanto ao que a filha faz, eu peço pra ela relevar. E aí, enfim, e o resto. Enfim, parou por aqui meu pronunciamento. Eu poderia falar várias outras coisas, mas eu acho que já tá bom de encerrar aqui. E a mamãe sempre fala que quando a gente sabe da nossa verdade, a gente tem um coração bom, a gente é honesto, podem se levantar 10, 15, 20 mil pessoas contra a gente. Mas se a gente sabe o que a gente fez e se a gente sabe da nossa verdade, é o que já basta. Então, vocês podem estar do meu lado, podem não estar, mas eu já saber do que eu fiz e eu saber de todas as coisas que aconteceram já é muito suficiente pra mim. Antonella, o que aconteceu entre você e a Liz Macedo? Gente, ignorem que meu olho tá muito inflamado. Olha isso. Não sei o que aconteceu. Por que vocês brigaram? Como vocês resolveram? Gente, eu vou contar tudo. Óbvio que eu perguntei pra Liz se era legal a gente contar. E ela falou que sim, ela também vai explicar, então... Quem me acompanha sabe que a Liz, ela era muito minha amiga. A gente era super próxima. E ela, assim, foi a primeira pessoa da internet que eu criei uma relação de amizade. Ela realmente era minha amiga, tanto que ela foi pro Rio se encontrar comigo. Ela se arrumou na minha casa, a gente saiu juntas, eu levei ela pra uma resenha dos meus amigos. Então, realmente, eu gostava muito dela, sabe? Pra querer levar ela pra minha vida pessoal e não só pra minha vida da internet. Como eu falei, eu levei ela pra encontrar e conhecer meus amigos. Eu levei ela e o irmão dela, inclusive. O Luiz virou amigo, assim, de alguns amigos meus. Eles se deram super bem, enfim. Um tempo depois, uma pessoa da internet, que é amiga, assim, de nós duas, começou a falar muito mal de mim pra Liz e muito mal da Liz pra mim. E aí começou a falar: ai, Antonella, não sei o quê, porque a Liz, ela tá falando mal de você, tá te esculachando, não sei o quê. E eu, tipo, poxa, que eu gostava tanto dela. E aí eu meio que recuei um pouco, sabe? Me afastei da Liz. E a mesma coisa a Liz. Ela ouviu a pessoa falando mal de mim, falando que eu tava falando mal dela, e ela também recuou. Essa pessoa falou que a família da Liz tava falando mal de mim, e eu fiquei super chateada, porque eu sempre gostei muito da família dela. E falou pra Liz que a minha família tava falando mal dela, tipo, nada era verdade. Nem que a família dela falava de mim, nem que a minha falava dela. E, tipo, isso é bizarro. Mas, enfim. O que aconteceu? A gente meio que não se falou muito com a outra, porque a gente tava meio com raivinha uma da outra. Só que eu pensei: será que eu vou falar com a Liz? Aí eu falei: não. E, tipo, eu não entendia por que ela não vinha falar comigo, se na minha cabeça quem tinha sido escrota tinha sido ela. Porque ela que tava falando mal de mim, tecnicamente. Mas pra ela, eu que tava falando mal dela. Entendeu? Então a gente não ia falar uma com a outra, porque o nosso ego não deixava. E a gente não... Enfim. Porque por que você falaria com a pessoa se ela que te fez mal? Ela que tem que vir falar com você, né? Enfim, só sei que foi passando um tempo, eu fui sentindo muito isso, porque eu gostava muito da Liz, como eu falei pra vocês, e eu não sabia porque que ela não ia falar comigo.
E aí, no dia do aniversário dela, isso foi, sei lá, muito tempo que a gente ficou sem falar, muito tempo. Em março, eu acho que isso aconteceu. E aí, no dia do aniversário dela, do dia da festa dela, eu mandei uma mensagem, desejei feliz aniversário, falei que eu queria conversar com ela pra gente se entender, pra gente saber o que tava acontecendo. Ela falou que sim, só que depois a gente não se falou mais nada. E aí, eu não sei o que aconteceu ontem, mas eu fiquei muito encucada com a situação, fiquei refletindo sobre isso, tipo, gente, o que será que aconteceu pra ela não estar falando comigo? Não. E aí, eu fui mandar mensagem pro irmão dela, mandei mensagem pro Luiz. Falei, Luiz, eu quero sua ajuda, porque eu quero saber o que tá acontecendo, porque eu gosto muito da Alicia, sabe disso? Gente, mas tá muito inflamado. Eu gosto muito da Alicia, sabe disso, e eu não sei o que aconteceu, porque na minha cabeça tava tendo problema dela e que eu não tava querendo falar com ela, só que eu acho que também aconteceu alguma coisa pra parte dela pra ela não querer falar comigo. Me ajuda. Ele falou, eu não tô com a Alicia agora, mas quando chegar em casa eu te ajudo, eu tenho certeza que ela gosta muito de você. Beleza, eu não aguentei esperar. Quando foi 1 da manhã de hoje, eu mandei mensagem pra Alice. Falei, oi Alice, tudo bem? Tá ocupada? Aí ela me mandou, mano, você não acredita. Eu tava abrindo o WhatsApp pra te mandar mensagem. Tipo, a gente super conectada, porque a gente... Por que ela me mandaria mensagem justo naquele momento que eu também ia mandar? E aí foi aí que a gente descobriu que essa pessoa falou... Ela me falou, fulana tinha falado o que você tinha falado mal de mim... falado não sei o que, eu falei, cara, fulana tinha falado mal de você pra mim. Ou seja, fulano só queria meio que separar a gente. E conseguiu, só que agora não vai dar mais certo. E, gente, as especulações que vocês estavam criando de que a minha família falou mal da Liz, de que os meus amigos falaram mal da Liz, nada disso é verdade, porque todo mundo gosta muito da Liz, a minha mãe gosta muito da Liz, a gente gosta muito da Liz. Durante esse meio tempo, a gente realmente ficou meio chateado e meio assim, em alerta, porque a gente tava achando que ela tava sendo babaca com a gente. E que a família dela também tava sendo. Mas depois que a gente descobriu que não, a gente ficou super feliz, porque desde o início, assim, a gente sempre teve uma relação muito boa. Enfim, foi isso. Agora, a gente vai voltar com tudo, meus amores. Aguardem. Olá, Morex, meu coração. Gente, como vocês estão? Eu acho que as coisas fugiram um pouquinho do controle, então eu queria vir aqui conversar com vocês. Eu sempre fui muito aberta aqui nos meus vídeos e eu sempre falei sobre muitos assuntos, então o que eu peço pra vocês é que vocês estejam abertos pra ouvir o meu lado da história, porque cada história tem mais de um lado. Durante a vida, a gente vai ter desentendimento com várias pessoas. A gente não é obrigado a gostar de ninguém, mas a gente é obrigado a deixar as coisas resolvidas. E às vezes é importante a gente deixar o nosso orgulho de lado. Então, no último desentendimento que eu tive com a Antonella, na situação do podcast, eu pedi desculpa pra ela, mas eu também falei pra internet. Eu falei pra vocês não atacarem ela. Eu já tinha visto a Antonella depois dessa situação e o clima ficou completamente normal. Quando a gente chegou no squad, eu falei com ela, eu cumprimentei ela, mas o que aconteceu? A gente optou, ambas as partes, por não conversar. Pra quem não sabe, toda essa situação aconteceu no squad. Foi uma viagem que a gente fez com vários influenciadores e não foi a primeira vez. Essa foi a segunda edição. Então tinha muita gente ali que eu já conhecia, gente que eu era amiga, mas também tinham pessoas que eu ainda não conhecia, pessoas que eu tive a oportunidade de conhecer ali. Então eu optei por gravar com pessoas que tinham a mesma vibe que eu, que estavam pensando igual a mim, e pessoas que estavam na mesma vibe durante a viagem. E assim, gente, sobre as demais pessoas, não cabe a mim falar sobre os outros, cabe a mim falar sobre mim. Então, assim, gente, eu e a Antonella, a gente já viveu várias situações juntas, a gente já conversou sobre diversas coisas, mas o mais importante nesse momento não é ela querer ou não ser minha amiga, é a gente ser pessoas profissionais, porque querendo ou não, a internet é a nossa profissão e a gente tem que ter responsabilidade sobre as coisas que a gente posta. Já tiveram diversas situações que eu vim aqui e eu defendi a Antonella e eu não entendo porque nessa oportunidade ela preferiu ficar quieta. Eu só queria terminar esse vídeo dizendo assim, Antonella, se ficou qualquer situação que pra você está desconfortável, se você não está feliz, eu estou disposta a conversar sobre isso. Eu estou aqui, aberta a conversar. Mas reforçar pra vocês, gente, na vida nunca vão existir vítimas e vilões. Existem ações que geram reações. Eu também acho legal mostrar pra vocês, gente, o grupo do Squad. Como vocês podem ver aqui, ele tem 35 membros. Eles têm mais membros dos que de fato estavam presentes ali na viagem. E do que se tratava esse grupo, Liz? Esse grupo não era só da parte, de fato, profissional. Não era só da parte e trabalhos. Eles mandavam pra gente a programação do dia. Tipo assim, lugares que a gente ia, se a gente precisava marcar alguém. Eles perguntavam o que a gente estava achando da viagem. Mas também, depois da gente ter feito a programação do dia, sempre aconteciam resenhinhas ali no quarto, que a gente ficava nos quartos. E era ali, nesse grupo, que a gente definia isso.
Então, não chamavam apenas um grupo de influenciadores, chamavam todos os influenciadores que estavam presentes ali, e não só eles, também a equipe. E aí, tô mostrando pra vocês que a gente também tinha um segundo grupo, gente. Esse aqui é o grupo que a gente dava pra principalmente determinar o que a gente ia fazer no tempo livre e o que a gente ia fazer à noite. E a própria descrição do grupo eram os quartos em que a gente sempre estava. Ou a gente estava no 206, ou no 221, ou no 312. Nas conversas, a gente tinha principalmente isso. Gente, venham onde vocês estão. E aí a gente falava pra todo mundo se reunir. E aí era da escolha das pessoas, delas irem ou não. Mas estava o tempo inteiro todo mundo sendo convidado para as coisas. E da mesma forma que o primeiro squad foi totalmente pensado em cada um e foi algo muito legal e muito organizado, o segundo squad também foi isso. E vai das pessoas se entregarem a esses projetos e se esforçarem para esses projetos. O que eu não acho que faz sentido é você colocar o primeiro squad como algo muito incrível e o segundo como algo horrível, porque isso não aconteceu. Não tiveram mudanças, não teve falta de organização. Mas isso não dependeu da viagem em si, e sim da forma que cada um se entregou para esse projeto. Eu me entreguei e eu dei meu máximo, mas tiveram pessoas que optaram por ficar do seu canto, e isso não é errado. O que eu não acho legal é você querer criar uma situação que não existiu. Ser excluída por alguém ou por um grupo, gente, é diferente de você se isolar. Oi, gente, tô aqui pra dar o meu pronunciamento sobre toda essa situação que vocês estão sabendo aí. Tudo começou no primeiro dia de viagem, tava tudo bem, até o meu namorado me mandar um print de que a Antonella Braga tinha pedido pra solicitar o Dix dele com o Dix dela. Pra quem não sabe, Dix é uma conta privada, não é o seu normal. O meu namorado, pra quem não sabe, já é uma pessoa reservada, então o Instagram normal dele já é privado. Imagina o Dix. O Dix é só pra melhores amigos, pra você postar intimidade, coisas que você não postaria no Instagram normal. Eles não são amigos, eles não são do mesmo ciclo de pessoas, eles não convivem, eles nunca nem se viram. E tá aqui o print que o meu namorado me mandou. Antoconha, pra quem não sabe, esse Antoconha é o Dix da Antonella pedindo pra seguir o Dix do meu namorado. E não, meu namorado não é nenhum Cauã Raymond da vida. Não é como se ela estivesse pedindo pra seguir o Cauã Raymond, porque o Instagram do Cauã Raymond é aberto a qualquer pessoa seguir. Se eu quiser seguir, se ela quiser seguir, qualquer pessoa pode. O do meu namorado, não. Então ela não tem essa intimidade pra pedir pra seguir o Dix dele. Tanto é que o meu namorado veio me mandar esse print achando completamente estranha a situação. Por que que a Antonella está pedindo pra seguir o meu Dix? Porque no nosso relacionamento não é assim que funciona. Eu poderia até relevado essa situação, mas eu já soube de situações que a Antonella desrespeitou no relacionamento de outras meninas. Então eu precisei me posicionar sobre. E eu decidi ir lá falar com a Antonella. Eu fiquei sabendo dessa notícia quando a gente tava na rua. Eu esperei todo mundo chegar no hotel, fui no quarto da Antonella, bati na porta e chamei ela pra conversar. Eu vi que tinham muitas meninas lá, então eu preferi chamar ela no corredor pra conversar diretamente com ela sobre isso. Pra que não virasse essa fofoca toda aí, que todo mundo agora já tá sabendo. O corredor é um espaço público. Eu não gritei, não coagi ela de nenhum momento. Se eu tivesse gritado, o mínimo que as amigas do quarto dela deveriam ter feito era interrompido a situação, né? Porque eu faria isso com as minhas amigas. Então não ouvi isso, porque eu não levantei o tom de voz pra ela. Eu não xinguei ela de nada e não falei nada, assim, agressivo. Eu só literalmente fui tirar satisfação da situação que tinha acontecido. E ela literalmente só olhou na minha cara e falou: estou errada, me desculpa. E eu falei: melhore. E a partir dessa situação, eu preferi não ficar muito junto com ela, porque não combinava com o estilo de pessoa que eu quero perto de mim, sabe? Tinha acontecido essa situação comigo e com outras pessoas, então eu preferi ficar junto na viagem com pessoas que eu me identifico mais, e não a Antonella. E no vídeo dela, ela falou que eu fiquei do lado das maiores e que eu era interesseira de me aproximar dessas pessoas. Sendo que assim, gente, eu fui na viagem sendo uma das menos seguidas de lá. E pra mim tá tudo bem, tá todo mundo crescendo, a gente tá no mesmo meio. E não é essa a questão. Qualquer pessoa que eu me aproximasse lá ia ser maior do que eu e tá tudo bem. Eu não vejo nenhum problema nisso. Ela falou que eu me aproximei das maiores. Não é assim, todo mundo era maior do que eu. E a gente tem que ficar do lado de quem a gente sente bem e a gente tem que se sentir feliz e confortável. E eu me posicionei dessa forma e espero que vocês entendam o meu lado da situação. E é isso. Beijo.